A partir de agora, pela Rádio Clube, Destaque do Esporte. Apresentação, Chiquito Fernandes. Chiquito Fernandes. 20 horas e 10 minutos, está começando o Destaques do Esporte. Queria agradecer mais uma vez nosso coordenador Lélis Fernandes, que deu esse programa de presente ao repórter Chiquito Fernandes e meu parceiro Hélio Alves. 16ª edição do Destaque do Esporte. Graças a Deus, foi bem aceito. Os desportistas ficam todos interligados nesse programa que vem fazendo e está fazendo o maior sucesso. Mas eu queria lembrar vocês que de segunda a quinta tem a resenha show de bola que está no comando dele. Tem ele, sábados e domingos, narrador Alegria, que vai estar aqui no Segundo Bavi, junto comigo, junto com o Juliano, ele que vai narrar os 90 minutos do Segundo Bavi, na Fonte Nova, Bahia e Vitória, mas o nome dele é Hélio Alves. Felipe Pereira. Também tem ele que comenta esporte amador, esporte profissional, no nome, na alegria, na vinheta, tem ele na palavra, tudo, comentando tudo, profissional amador. Bota a vinheta do garoto, Hélio. Juliano Lima. Nessa voz marcante do nosso amigo Fernando José, que narrou muito. Sem bola não há futebol. Sem clube não há futebol. Esse que era o Fernando José que falava. Mas tem nosso coordenador do esporte das Forças Armadas. O nome dele já fala tudo. Lélis Fernandes. Mas tem nosso coordenador geral, ele também que dá o pitaco na área do esporte. É goleiro também, é goleiro do time da imprensa. O nome dele é assim, garoto. Ele mesmo, Ney Santana, agora dirigindo a máquina do meu lado para fazer perguntas ao nosso convidado. Será que o convidado vai se emocionar com essas palavras marcantes do meu amigo parceiro? Bota a vinheta dele aí, garoto. Hélio Alves. Esse é o Hélio Alves. Segura, convidado. Na hora que ele começar a perguntar, o coração bate mais forte. Você também pode ligar. Bota a nossa vinheta aí, Hélio Alves. Você liga, daqui a pouquinho você liga, faz sua pergunta. O que você queria saber do nosso convidado na área esportiva, que você não sabe? Liga pra cá, que a vinheta e o telefone é esse. 3631-5680 Rádio Clube. Esse mesmo é meu parceiro Hélio Alves, vai estar aqui no telefone, já foi. Agora é só você anotar, daqui a pouquinho você liga. Ah, eu não quero ligar, não quer ligar, quer mandar um zap? Então anota nosso WhatsApp, que é esse assim, o 75, é o 98295 o 1450. Se não interaja pelo WhatsApp da Globo Oferta Esporte. O programa já está começando, mas vou dar boa noite ao meu parceiro de todas as horas aqui no Destaque do Esporte, 16ª edição. É com você, parceiro. Boa noite, Hélio Alves. Boa noite, Chiquito. Boa noite ao convidado, que daqui a pouquinho anunciaremos o nome. Boa noite a você, desportista, amante do futebol. Gente, esporte é vida. Vamos valorizar, vamos divulgar o esporte, porque o esporte salva, o esporte livra a juventude, a criança, o adolescente das drogas. Isso mesmo. Então, a Clube aqui está de segunda a sexta com o show de bola e hoje, sexta-feira, com o Destaque do Esporte, ouvindo os esportistas que contam a sua experiência, contam e falam dos desafios, das dificuldades e das vitórias alcançadas no dia a dia dentro do esporte, meu caro Chiquito Fernandes. Exatamente, Hélio, mas sem os patrocinadores a gente não consegue
fazer nossa resenha show de bola de segunda a quinta e sexta-feira os destaques. Solta pra gente aí, Hélio Alves. Ok, Chiquito, ok, ouvintes. No Dia das Mães, a Informac está com uma promoção especial. Celular a partir de 10 vezes de R$ 11,90. Impressora HP de 388 por 369. Celular Samsung de 10 de 86. Informac, preço baixo e qualidade em tudo que faz. Vem para a cidade amanhã, vem no centro, passa a Informac, compre a impressora, o computador, compre o celular e pague por mês R$ 11,90 sem juros. Isso na Informac, aqui próximo à Praça Padre Mateus. Bira do Carneiro, no Galpão de Carne, em Santo Antônio. Amanhã, Bira e Aparecida vão estar lá vendendo carne de carneiro, carne de galinha, galinha caipira, galinha de quintal, por um precinho lá embaixo. Também fornece para supermercado e restaurante. Bira do Carneiro, telefone 99987-2055. Fale com Bira ou Aparecida. Estamos também em nome de Tribuna do Recôncavo, a notícia com credibilidade. Já acompanhe no domingo as informações, o conteúdo, a entrevista com o convidado de hoje, do Destaque do Esporte aqui na Clube. Vá lá no Tribuna do Recôncavo e clique no ícone, no menu Destaque do Esporte, que tem todas as entrevistas do Destaque do Esporte, tanto no Tribuna como também no Globo Fest Esportes. Lotérica Varzedense, a Academia Boa Forma e Restaurante Lago em Varzedo, do amigo Valtinho. Alô, Valtinho, o amigo de sempre. Vereador Gilson Bastos e o povo fiscalizando e desenvolvendo o município de Santo Antônio. Chegou na cidade Medilacard, o seu cartão de vantagem. Atendimento médico de qualidade e com hora marcada, sem mensalidade, sem carência e sem limite de idade. Eu falei Medilacard, loteamento Quinta do Inglês, telefone 3631-1658. Posto Cruzeiro do Sul, da Rede Ipiranga, com combustível mais limpo da região. Pertinho de você, na Roberto Santos e Andaiá. Telefone para contato 3631-5959. Agora no comando de Antônio Galvão, meu caro Chiquito. Estamos aqui no oferecimento da Cofel, nos dias 2 a 7 de maio. Pipoque a bola e ganhe brindes promocional de Dia da Mamãe na Cofel. Grupo Magazine Esportivo, agora com sua nova loja Maestro, em novo endereço, na rua Rui Barbosa, 161, pelo telefone 3631-2494. Traticar, uma empresa especializada em chaparia e pintura. Procura nosso amigo Roque no 3632-0235. Prefeitura de Jaguaripe, governo de um novo tempo. Mais família, menos droga. Governo do Estado, Bahia, terra mãe do Brasil. Grupo CTO prevenindo doença e promovendo saúde, doutor Everaldo. Autoescola Mais Amigos, onde você aprende muito mais do que dirigir. Vai na Autoescola Mais Amigos e procura os 3 amigos. Revep, revenda de veículo, peças, pneu, Continental e caminhões. José Teles agradece no 3631-4141. Goma de tapioca Omara, a tapioca da Bahia, meu amigo Nino. Drogaria Vilas Boas, medicamentos similares genérico, ao lado da Bela Vida. 3631-2757. Procura o Arthur Romildo, que está sintonizado no Destaque do Esporte. Dá uma boa noite do nosso convidado, que ele está um pouquinho meio atraente, está um pouquinho nervoso, mas vou soltar ele, para ele desabafar. Vou deixar ele falar o nome dele completo, apelido, vou deixar tudo com ele agora. Boa noite, nosso convidado. Boa noite, Chiquito Fernandes. Boa noite à equipe técnica, Hélio, Alnei. Assim, a gente está se sentindo muito honrado por esse convite e vamos aqui falar daquilo que a gente ama muito, que é o esporte, o serviço social, Chiquito. O Washington Ramos, é isso mesmo? Isso, meu nome é Washington de Macedo Ramos, sou professor de Educação Física e assistente social. Nome dos seus pais, Washington? Antônio Mota Ramos, em memória, e Dinalva de Macedo Ramos, em memória também. Nome dos seus irmãos? O Elcio de Macedo Ramos e Suede de Macedo Ramos. Nome da sua esposa? Sabrina Dias Muniz Ramos. Tá ligadinha com a gente aqui? Com certeza. Alô, Sabrina, como diz Lelis Fernandes, aquele abraço. Nome dos seus filhos?
Maria Luísa Dias Ramos e Vitória Dias Ramos. Nasceu em Santo Antônio mesmo, Washington? Com certeza, são antonienses. Filho da terra, Hélio Alves, deixa eu ver o coração, Hélio Alves. Eu sei que você não é médico, mas você entende. Deixa eu ver aí, vê aí o coração do homem, Hélio Alves. Seu Chiquito. Aparentemente tá normal, Tu acha? mas tá aumentando um pouquinho. Eu observei aqui porque ele tava um pouquinho nervoso, querendo falar, rapaz. mas o homem fala bem, viu, Hélio? Pois é. O homem eu quero ver agora, né, que o negócio apertar, pra ver se ele chora ou fala bem, né? Então vamos lá, né? Vamos começar o destaque do esporte aqui. Convido a todos para fazer uma ligação, fazer uma pergunta ao Washington, que aqui é correria. Meu amigo Washington, boa noite mais uma vez. Começou a prática esportiva com quantos anos, Washington? Boa noite, Chiquito. Boa noite, ouvintes da Rádio Clube. Repetindo mais uma vez, uma honra, um lisonjeio, o convite e o acolhimento que essa casa traz a todos os esportistas de Santo Antônio de Jesus. Na verdade, a vida da gente nos esportes praticamente deu-se início aos 7 anos de idade. 7 anos de idade começou? Isso, fazendo judô e capoeira. Não é futebol logo não, foi judô e capoeira. Calma que a gente vai chegar lá. O futebol, na verdade, é uma paixão, Chiquito. Mas você começou com 7 anos. Com Fala 7 um pouquinho anos. então dessa modalidade que você começou. Bem, Chiquito, a gente começou a fazer capoeira no tempo áureo de Mestre Gabriel e de Mestre Roque. Somos alunos e discípulos do Mestre Zé Pequeno, do Mestre Ninil. E assim, as atividades físicas na vida da gente sempre estiveram presentes. O futebol não citei logo, porque na verdade foi o primeiro de todos. Porque o brasileiro ele já sai do ventre da mãe já chutando bola. Essa é uma grande verdade. E assim, como praticante de várias atividades esportivas, eu não posso me furtar a falar do início, como se deu o início. Devo muito ao esporte, como deixei bem claro em grupos de WhatsApp, em outras emissoras co-irmãs. Então assim, Chiquito, a gente começou nas artes marciais, mas o futebol também fez parte nesse meio tempo também. Mas aí, Washington, você começou com 7 anos, não foi o futebol, você que, como você mesmo falou, começa logo cedo. E aí, nessa prática esportiva com 7 anos, chegou a algum campeonato? Bem, Chiquito, nesse período, era pouco difundido essa questão das divisões de base, né? Na verdade, a gente praticava o esporte nas escolas, nos colégios, né? Mais como ações recreativas do que como ações competitivas. E vendo você aqui na minha frente agora, me remete a um passado de glória, ao qual eu pude desfrutar dos ensinamentos e aprendizados do seu tio, Carlinhos do Bahia. Jogou muito com ele, velho? Muito. Eu devo muito, como homem, como cidadão, a Carlinhos, que pôde nos ensinar muito. Jogou de quê no Bahia de Carlinhos? Na verdade, a gente jogou de ala esquerda, ponta esquerda, meia esquerda, volante. Carlinhos foi um grande mestre, um grande pai também, posso falar assim, porque vivíamos como uma família, né, Chiquito? Então, assim, não posso me furtar de falar de Carlinhos jamais. Uma pessoa que merece todos os créditos da sociedade de Santo Antônio de Jesus e da região. E por que não da Bahia? Muitos méritos dentro do Bahia de Carlinhos, muitos campeonatos? Muitas vitórias, muitos méritos, muitos campeonatos. Fomos campeões da Copa Dente de Leite do estado da Bahia. Copa Dente de Leite? Isso, Tinha Copa quantos Dente de anos Leite. Nessa época, 12 a 13 anos de idade. Ave Maria, cadê a foto do homem pra gente botar aqui? Sim, pode continuar. Muito tempo se passou de lá para cá e o amor pelo esporte só tem aumentado e crescido. Estamos aos 44 anos de idade, não podemos dizer em plena forma física, mas estamos bem. O futebol, infelizmente, por alguns terveiros pelo caminho, a gente parou, infelizmente, de jogar futebol, mas não deixa de colaborar como amante, como desportista, porque a gente teve algumas lesões articulares, e aí a gente começou a se direcionar um pouco mais, retornando do passado para o presente e futuro, para as artes marciais, ao qual, diga-se de passagem, tenho também uma estimada dívida de gratidão ao professor Edson Dias, da Federação de Boxe do Estado da Bahia, ao qual é o meu presidente, e ao meu grão-mestre, Cláudio Botelho. Aí, meu querido Hélio, vou botar você no circuito, você ouviu e viu que estamos aqui com ele no nosso estúdio
belíssimo. Você viu aí como o homem começou no esporte dentro de Santo Antônio de Jesus. Fica à vontade, Hélio Alves. É verdade. Saudar aqui o Washington, a você que escuta, que acompanha a Rádio Clube. Você realizou um campeonato ultimamente, meu caro Washington, de uma modalidade que muita gente ainda não conhecia, como foi a aceitação. Antes de falar das dificuldades enfrentadas, queria saber como foi a aceitação, tanto para os praticantes, como também para a população que marcou presença para acompanhar aquele espetáculo, Washington. Bem, meu grande amigo Hélio Alves, a realização, na verdade, do evento, do primeiro Intermunicipal de Apquidô, não se dá na pessoa do professor Washington, e sim do grão-mestre Cláudio Botelho, e de toda uma equipe técnica e organizadora. Aqui, se vocês me permitirem, eu vou citar o nome das pessoas que contribuíram, doaram seu suor, seu sangue, seu carinho, sua dedicação. O professor Diego Costa, o professor Wendel, o professor Matheus, o amigo Eduardo, o professor Henrique, o professor Diego Almeida. Então, assim, o professor Washington foi mais uma formiguinha na frente de batalha pela grande dificuldade que é fazer esporte amador, não só aqui em Santo Antônio de Jesus, mas em toda a região. E quais foram as dificuldades para realizar esse intermunicipal nessa modalidade? Bem, meu amigo Hélio, todo mundo sabe, é de comum coro, que a grande dificuldade que a gente encontra em desenvolver eventos dessa magnitude são as questões de ordem financeiras. Porque instituições que vivem basicamente desenvolvendo ações sociodesportivas, elas não dispõem de um recurso grandioso para o desenvolvimento de um evento dessa magnitude. Então, assim, o comércio de Santo Antônio de Jesus, mais uma vez, parabenizar, eu vi aqui vocês citando os patrocinadores, e parabenizar o comércio de Santo Antônio de Jesus, que nos ajudou muito. Infelizmente, o poder público, mais uma vez, nos faltou com a ajuda. Eu achei o poder público, junto com a Secretaria de Esporte, interrompendo porque o Hélio, mas já interrompi. A Secretaria de Esporte não ajudou esse grande evento? Claro que não, Chiquito. A gente tentou algumas vezes, como aqui nos bastidores, fora do ar eu citei a vocês. Uma dificuldade muito grande, infelizmente. Mas procurou a Secretaria de Esporte? Com certeza absoluta. E tentamos, inclusive, protocolar ofício solicitando o espaço físico. E aí? Infelizmente, não houve retorno. Sei do compromisso com do amigo Vilmar Lins, talvez tenhamos pecado um pouco por não ter direcionado esse ofício, mas ele não é o secretário de esporte do município. Verdade. Né? Então, assim, a gente entende do desenvolvimento, da colaboração do Newton Santos, do Vilmar Lins, do Shampoo, diga de passagem, um grande amigo e um grande colaborador também. Então, assim, a dificuldade foi grande, mas Deus na frente, atrás do grão-mestre Cláudio Botelho. Esse evento foi um evento de sucesso, contando com a participação de mais de 120 atletas da região toda da Bahia. A gente já não pode colocar mais como intermunicipal, deixando a entender uma questão zonal. Eu gosto só de interromper só um minuto, porque tem ouvinte no ar, e ouvinte tem vez e voz, não é? Nosso amigo Julival, que sumiu nas redes sociais, não mandou mais uma boa tarde, uma boa noite para o parceiro Chiquito, mas, graças a Deus, está aqui para falar alguma palavra para o nosso amigo Washington. Julival, seja bem-vindo à sua casa também. Fique à vontade para você falar suas palavras para seu amigo Washington. Boa noite, Chiquito. Boa noite, meu amigo Hélio Alves. Boa noite, meu amigo, meu irmão Washington. Chiquito, eu não sumi não, eu estou trabalhando, agora estou na estrada. Estou passando por Cruz das Almas e parei o carro aqui, porque eu estava ouvindo atentamente as palavras de Washington aí. Eu não poderia furtar de ligar para a rádio, essa emissora que sempre abriu as portas para mim. E parabenizar você, Chiquito, e a Hélio, por levar esse profissional para ser entrevistado. Esse rapaz aí que eu conheço de muitos anos, meu amigo, um excelente profissional na sua área, assistente social, tudo que esse cara toca, Chiquito, vira ouro. Então, Washington, eu queria saber de você o seguinte, meu amigo. Todo desportista tem um sonho. Eu queria saber qual é o seu sonho. Aí, Julival, muito obrigado. Parar seu carro na estrada, está sintonizado na Rádio Clube e ninguém mais, ninguém menos para responder nosso convidado, Washington. Você já começou a mexer com o meu coração aqui, amigo. Julival, é o seguinte, o sonho da gente, na verdade, é desenvolver um esporte de qualidade para toda a população de Santo Antônio de Jesus e região. A gente não faz o esporte
como vitrine de exposição pessoal, a gente faz o esporte com obrigação como cidadão e como tal, democraticamente, ouvimos críticas e ouvimos também elogios. Partindo de você, uma coisa muito particular, que é uma amizade de longas datas, e eu agradeço demais. E assim, o sonho da gente é desenvolver o esporte de forma a atender todas as classes sociais, atender toda a comunidade carente, os menos favorecidos, principalmente crianças e idosos, né? Inicia-se as crianças para finalizar, não digo no final da vida, os idosos, mas para finalizar com chave de ouro. E o esporte tem esse valor de suma importância na vida de todos nós, principalmente da sociedade humana. Saber e entender o significado do esporte é cumprir com a obrigação que todos nós temos todos os dias de acordar e dar bom dia a nossos familiares, amigos, conhecidos, respeitar nossos mestres, nossos professores. Eu vou até pegar o gancho que você colocou, Julival. Eu sei que você é karateca e respeita muito seus mestres. Lembrar aqui, Chiquito e Hélio, do meu saudoso em vida, professor de judô, professor Hamilton. Uma figura célebre aqui em Santo Antônio de Jesus, um homem que desenvolveu muito tempo o esporte de Santo Antônio de Jesus, como secretário, como gerente de ginásio de esportes, como dirigente. Então, assim, o esporte para mim é tudo isso. E tudo que eu tenho na minha vida hoje é o sustento das minhas filhas, o sustento da minha casa, tudo que eu tive de ordem material, de ordem emocional e de ordem espiritual, eu devo ao esporte. Aí, ó, meu amigo Julival. Julival tá na linha ainda, Hélio? Fique à vontade, Julival, pra gente seguir o nosso programa. Na verdade, eu só queria parabenizar mais uma vez, Chiquito, você e Hélio, que foram as pessoas que praticamente ensinaram o pouco que eu sei e me ajudaram muito. Tive que me afastar porque minha carga horária é muito pesada, mas eu ainda estou devendo uma visita aí para rever você, rever Hélio, Itajaí, até o próprio Lelis. E eu queria lhe dizer, Chiquito, que não pare não. Não pare não, porque você fomenta o esporte amador na cidade de Santo Antônio de Jesus. Quem sabe que você pode ser o próximo convidado. Seu nome pode estar na lista, cuidado, viu? Aí só depende de você e de Hélio. Tá na lista, fica ligado. No convite, ele sabe que a Federação de Boxe do Estado da Bahia, eu aqui representando o meu presidente Edson Dias, já estendeu um convite a ele e logo em breve toda a sociedade santo-antoniense vai saber do que se trata esse convite e esperamos que ele aceite. Não, eu tô falando ele vir aqui falar um pouco da vida dele. Sim, é verdade, mas eu falo que a gente já estendeu um convite dele, que vem para completar e complementar mais ainda a grandiosa pessoa que é Julival Júnior, meu amigo Shampoo, assim como todos nós conhecemos, uma figura rara, um pai de família idôneo, um ser de muito bom caráter. Então, assim, um abraço, meu irmão. Muito obrigado, viu? Julival, obrigado pelas palavras. Sucesso pra você e venha devagar. Não corra não, meu irmão. Tô devagar e tô vindo a clube, meu irmão. Muito obrigado. Sem clube não há futebol. Nosso amigo Romildo, obrigado, Julival, pelas palavras. Vou seguir sim. Em nome de Jesus, independente de qualquer partido ou impartido, o Chiquito Fernandes vai estar aqui do lado do esporte, viu? Obrigado, Julival, pelas palavras. Você é Rádio Clube. Daqui a pouquinho a gente pode dizer assim, daqui um dia você vai estar aqui. Mas cuidado para não chorar. Mas eu tenho aqui um zap aqui que mandaram para o repórter Chiquito Fernandes, nosso amigo Romildo. Boa noite, Chiquito Fernandes. Boa noite, Hélio Alves. Parabéns por estar trazendo o destaque do esporte do nosso amigo Osto. Minha simples pergunta é essa para o desportista Osto, Chiquito. O que é que ele acha do desporto de São Antônio de Jesus hoje? Eu também comecei minha carreira dando cartão amarelo nele. Fica à vontade, Osto. Romildo, um grande abraço para você. Você sabe que o respeito e a recíproca é sempre verdadeira. Os cartões amarelos às vezes eram injustos, né? Mas no fogo da partida acontecia de vez em quando. Assim, o que eu tinha colocado anteriormente, qual é a linha de pensamento que eu tenho sobre o esporte de Santo Antônio de Jesus? Atualmente a gente sabe que a carência é muito grande. Eu
quero entender que o prefeito Humberto Soares Leite tem a boa vontade de querer fazer esporte em Santo Antônio de Jesus. Mas, infelizmente, o querer de um não significa o querer de todos. Enquanto um quer e outros não querem, fica complicado. Vale ressaltar a boa vontade e o querer de Vilmar Lins e de Nilson Santos em querer desenvolver algumas ações esportivas que contribuem muito, mas que Santo Antônio de Jesus precisa muito mais. Aí, ó, nosso amigo Romildo. Deu vermelho nele não, né, Romildo? Mas tudo bem, tá certo. Amarelo tá de bom tamanho. Tem aquela música aí, Hélio Alves. Será que tem alguém querendo mandar alguma mensagem? Eu tô por fora. Se não tiver, vai rolando com o nosso programa que está fazendo o maior sucesso, tem? Ave Maria, então solta. Assim falava a canção. Boa noite, grande repórter, radialista, Chiquito. Aqui quem fala é Diego Costa. Eu sou professor de Educação Física, trabalho como personal trainer na cidade de Santo Antônio de Jesus. E quero aqui, primeiramente, agradecê-lo pela oportunidade de estar participando dessa merecida homenagem ao nosso irmão, nosso amigo, colega de profissão, o Washington Ramos. E assim, falar de Washington, falar do Coroa, como carinhosamente eu costumo chamá-lo, é bem fácil, principalmente quando atrelamos o nome dele ao esporte, porque o Washington viveu o esporte, o Washington vive o esporte e o Washington transpira esporte. Então, assim, não digo isso só pelo fato de dividirmos o mesmo ambiente de trabalho todos os dias, mas sim por saber um pouco da história dele dentro da cidade de Santo Antônio de Jesus em relação ao esporte, e passei a perceber isso mais ainda e ter certeza desse amor que ele tem ao esporte depois que ele se juntou ao nosso grupo de Jiu-Jitsu e Hapkido, a Red Scorpion, do nosso grão-mestre Clóvis Botelho, e passei a observá-lo mais e vi que o Washington, ele tem um DNA de guerreiro, ele tem garra, ele tem disciplina, e isso ele passa para as outras pessoas, principalmente através do esporte. E não é à toa que é um grande pai de família, duas filhas lindas, maravilhosas, um cara que adora os animais, não aguenta ver um animal sofrendo, sendo maltratado, que ele fica parecendo que aquilo ali é com ele. Então uma pessoa dessa é de um coração enorme, e nos tempos de hoje nós próprios sabemos que pessoas assim estão em extinção, cada dia mais raras. Então eu quero aqui deixar um grande abraço, certo, a esse irmão, posso chamá-lo assim porque assim ele me deu essa liberdade, e às vezes até ele prefere que o chame de pai, mas pela disposição, energia positiva que esse cara tem, eu prefiro chamar de irmão. Se tornou um grande parceiro de treino, certo? Tinha esquecido algumas coisinhas, que ele estava um tempinho parado dos treinos, mas o cara, quando tem o DNA de lutador, no instante ele volta a lembrar tudinho, e daqui a um dia ele tá pronto pra guerra. E assim estamos preparando ele, porque o Washington nasceu para vencer. Fico um pouco triste, pelo fato de... Triste, na verdade, não é nem a palavra. Eu fico sem entender, fico confuso até, o porquê, tantas administrações passaram por essa prefeitura e não enxergaram o dom, o amor, a dedicação e principalmente a competência, certo? Que o Washington Ramos tem diante do esporte. E acredito que ele já era para ter sido e continuar sendo um excelente secretário de esporte da cidade de Santo Antônio de Jesus. Creio e acredito, certo? Torço por isso, que ainda verei isso, porque com certeza quando isso acontecer, Ave Maria, o esporte de Santo Antônio de Jesus, vamos dizer assim, estamos hoje em média de 40%, 30%, tu vai chegar a 95%, se não a 100%, a perfeição não, porque não existe pessoas perfeitas.
Perfeito só aquele cara lá de cima. Então, para não me alongar muito, certo? Eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar você, Washington. Meu irmão, você merece. Essa homenagem... Fiquei sem palavras. Você é o esporte de Santo Antônio de Jesus, Washington. Obrigado por tudo, irmão. Que na América ouvi, mas quem cantava chorava. Fica à vontade, Washington, para responder seu amigo Diego. Se emocionou, a gente percebeu. Fica à vontade, respire aí um pouquinho, e aí você fica à vontade para responder seu amigo que se emocionou de lá também. Diego, eu não tenho palavras para poder agradecer, assim, do fundo do coração, essa dedicatória na qual você me fez. E te digo de coração que por mais barreiras, entraves, por mais dificuldades, problemas, tenha certeza de que você tem um irmão ao seu lado. E o convite que foi estendido há algum tempo atrás para compor a Red Scorpion, na pessoa do nosso grão-mestre Clóvis Botelho, partiu de você. Então, assim, existem coisas na vida da gente que o dinheiro não paga. Existem coisas na vida da gente que só a gratidão de coração que pode dar de retorno. E a você em particular, que a gente que se vê todos os dias, compartilha do mesmo espaço, do mesmo respeito, do mesmo carinho, que por sinal somos iguais, até na maneira de agir no dia a dia. Eu só tenho a agradecer e tenho certeza de uma coisa: onde eu estiver, onde eu for, o nome de vocês carregarei no meu lado esquerdo do peito, porque a gratidão que eu tenho é muito grande. Às vezes o velho é meio carrancudo, o coroa como vocês chamam, mas tenho certeza que o coração ele é de uma pureza muito grande. E as suas palavras em relação ao esporte é tudo isso mesmo. E você também faz parte de tudo isso. Percebemos em você um grande profissional da área de educação física, um grande personal trainer. Não é à toa que ganhou como o melhor de 2015 e eu tenho certeza que vai ganhar como o melhor de 2016. Porque é um cara que faz e faz com amor. Um grande profissional, um grande amigo, um grande parceiro de treinos. Todos os dias aprendemos um pouco mais com você, com o grande mestre Clóvis Botelho, com toda a nossa equipe. Tá difícil, Chiquito, falar, mas assim mesmo a gente vai falar porque a gente deve muito aos amigos, aos irmãos, e a Red Scorpion é uma irmandade. Aí, ó, nosso amigo Diego aí, se emocionando as palavras que falou o amigo Washington. O Washington em seguida se emociona também. Tem mais uma leve aí? Bota uma leve, velho. Bota uma leve aí pro homem não se emocionar mais. Fica à vontade, Hélio Alves. Boa noite, grande repórter, radialista, Chiquito. Aqui quem fala é Diego. Boa noite toda a equipe de esporte da Rádio Clube. Boa noite o público presente. Em especial nosso professor Washington, que se encontra aí no estúdio, onde é homenageado da noite. Washington, para mim é uma honra poder ter você fazendo parte do meu currículo esportivo, onde o meu primeiro título de futsal como treinador, que foi o ganho no campeonato aberto do Clube dos 100, onde você teve a participação direta naquela conquista, onde você era um dos relacionados todos os jogos, onde não tinha dúvida de relacionar você para os jogos. Então, assim, eu me lembro muito bem naquele ano, um campeonato difícil, muito difícil mesmo, que você mesmo pode falar em público aí, e que nós fomos campeões invictos. Então, assim, não só como atleta, mas como dirigente, um conceituado professor na área da educação física no nosso município. E lembro muito bem, quem pode falar muito bem disso aí é você e Chiquito. Na época eu praticava atletismo, nós viajávamos para os Jogos Abertos, e eu me espelhava muito. Depois, me espelhei muito na realidade, quando eu passei a ser dirigente esportivo, porque eu vi a organização que era o futsal masculino de Santo Antônio de Jesus. Como já foi falado anteriormente, vocês que montavam essa estrutura. Então, quando eu comecei a ganhar um pouco de experiência, eu fui trabalhar na Associação Atlética Banco do Brasil. Eu me espelhei muito naquele trabalho que vocês faziam. Então, irmão, que Jesus continue te abençoando e te fortalecendo em todos os teus ideais.
Aqui quem fala é Nilton Santos. Um abraço a todos vocês e boa noite. Aí, professor Washington, professor Nilton Santos, treinador do time da Charme Collor, que foi campeão invicto dentro do Clube dos 100, e você era peça fundamental do treinador Nilton Santos, e você, melhor pessoa para falar a respeito disso para o professor Nilton Santos. Bem, no início do programa, uma das referências de esporte no município atualmente e também no passado foi citado por mim, Chiquito e Hélio. Nilton Santos é um cara idôneo, um cara de uma postura, de uma conduta profissional exemplar, um grande pai de família, um amigo sim, aquele amigo que discute, que conversa, que busca o aprendizado no dia a dia. Realmente, vivemos tempos de glória no futebol de Santo Antônio de Jesus, em particular no futsal. Lembro que nessa final, inclusive, fiz 2 gols. A lembrança talvez paire para alguns, mas para a gente que vivenciou isso no dia a dia e na vida, fica marcante em nossas memórias. Eu só tenho a agradecer, Nilson Santos. Você sabe que o respeito que eu tenho por você como profissional, como pai de família, como homem, como amigo, como colega, é muito grande. E saiba que do lado de cá do microfone, quem está falando é uma pessoa que sempre vai estar com as mãos estendidas para poder lhe apoiar, lhe valorizar e lhe elogiar, porque eu sei da sua capacidade profissional e sei também da sua postura e conduta enquanto ser humano. Aí, o professor Nilton Santos, relembrando os velhos tempos, que eu também fui campeão, fiz gol também, só não lembro quantos gols eu fiz nesse jogo, que a gente deu foi de 13 ou 14 a 4. Você fez 2 gols e eu fiz 2 gols também. Eu não lembro mais, mas parabéns, professor Nilton Santos. Tem mais um aí, Hélio? Para depois você entrar no bate-papo, que o homem se emocionou. E eu quero suas palavras para acalmar mais ele. Solta mais um aí, Hélio, fica à vontade. Exatamente, é o professor Washington se emocionando com as palavras dos amigos. Esse Diego mesmo deixou o homem emocionado. Aí vem Nilton Santos lembrando do futsal de São Antônio de Jesus. Aí vem Julival, que para em Cruz das Almas para entrar no ar para falar da vida um pouco do professor Washington. Ele se emocionou lá, que eu conheço Julival, é um parceiro de verdade, se emociona, mas solta um Hélio, devagar, Hélio, solta um leve aí, senão o homem vai se emocionar de ver, viu, Hélio? Fica à vontade, Hélio Alves. Washington, meu caro amigo, quero lhe parabenizar pela carreira sólida que você construiu aqui na cidade de São Antônio de Jesus. O esporte da cidade está carente de pessoas como você. Você merece cada homenagem que hoje está sendo feita para você. A homenagem essa aí que é mais que merecida, né, Washington? Você vem lutando sempre aí para tentar trazer coisas novas para o esporte de São Antônio de Jesus. Um atleta nato, né? Faz tudo aí que a gente está colado. É o jiu-jitsu, é o rapiquido, é o boxe, é corrida, é musculação. Você é aquele multifuncional. Valeu, Washington, um abraço. Esse dia aí do esporte, né? Destaque do esporte aí é todo seu, parceiro. Abraços aí do seu amigo, o professor Wendel Freitas. Abraço. O Wendel Freitas, quem não lembra, ele mesmo trabalhou na seleção de São Antônio de Jesus em 2015 agora, foi em 2015, né? E agora está aí junto com o Washington fazendo um belíssimo trabalho, e você é a melhor pessoa para responder ele, Washington. Como é que a gente vai falar de irmãos? É complicado falar de família. Mas assim, espero que neste ano de 2016 continue sendo aberta e estendida as portas ao professor Wendel, que é um grande profissional, é um grande professor de educação física, e junto com toda a equipe e comissão que foi criada, lembrar do nome do professor Wendel Freitas. Como eu falei, um grande profissional, um grande amigo, irmão da Red Scorpions, Rapkido Jiu-Jitsu, que representa tão bem a nossa equipe.
futuramente vocês vão ter muitas surpresas com um atleta. Agora não é o professor, o atleta, o Wendel Freitas. Grave o que eu estou dizendo, o Wendel Freitas será campeão baiano de jiu-jitsu e campeão baiano de Hapkido, junto com o professor Diego Costa. Quem está falando aqui é o professor Washington Ramos, 44 anos de vida. Desses 44 anos, basicamente quase 35 vivendo o esporte, na veia, com coração, com dedicação. Wendel, eu só tenho a agradecer. Falar de família é meio complicado, mas também é fácil. Quando a gente carrega do lado esquerdo do peito, do coração, todos aqueles que compartilham o nosso dia a dia. Wendel, só para lembrar, quem estava apitando esse jogo que Nilton Santos era treinador foi o Romildo. O Romildo refrescou minha memória e ele que estava apitando. Eu também queria lembrar, já que a gente está falando em final, jogo de futsal, só queria lembrar presidentes de clubes de Santo Antônio de Jesus, a reunião que foi marcada para o dia 10 para falar do início do campeonato de São Antônio de Jesus, campeonato municipal, foi adiada. O presidente Requembal ligou no início do programa para falar comigo aqui com o repórter Chiquito Fernandes, então a reunião foi adiada. Ele falou que vai remarcar, ou vai entrar em contato com a rádio, ou vai ligar para o repórter Chiquito Fernandes. Mas vamos seguir nosso destaque do esporte. Tem mais homenagem, Hélio Alves? Pronto, então solta mais uma homenagem aí pro nosso amigo Osto aí, que está emocionado aqui no Destaque do Esporte, na 16ª edição. Com você, Hélio Alves. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube, da Globo Fest Esporte, em especial ao programa Destaque do Esporte. É verdade, nessa sexta-feira está sendo homenageado um grande homem, um cara que jogou muita bola, tive o prazer de jogar junto, de jogar contra, baluarte do esporte de Santo Antônio de Jesus, nosso querido amigo e irmão Osto. Osto, é uma satisfação estar aqui falando sobre você, uma pessoa íntegra, que sempre está à disposição para fazer o melhor pelo nosso esporte santoniense e região. Venho te parabenizar por tudo que você fez no nosso esporte Santo Antônio de Jesus e região, Osto. Sei da luta e dificuldade que todos nós temos para poder praticar o nosso esporte sem o apoio de ninguém, sem ninguém estar ajudando. Então, todos nós que praticamos esporte somos guerreiros, porque você fazer esporte sem apoio é muito complicado demais. Mas nós que amamos o esporte, nós que amamos nossas modalidades, sabemos que vamos enfrentar muitas lutas e muitas batalhas. Então a gente não desiste nunca. E você é um cara desse nível, que eu sei que você nunca vai desistir em fazer o melhor pelo esporte na nossa cidade, nossa região. Grande abraço, amigo Austin. Aqui quem fala é Fábio. Te parabenizo mais uma vez por ser convidado e por poder estar falando sobre sua vida no Destaque do Esporte. Grande abraço e uma boa noite a todos. Fica à vontade, Austin. Nosso amigo Fábio Goleiro falou que jogou jogos a favor e contra, e você agora para falar a favor dele e junto com você. A felicidade é muito grande porque foram tempos de glória, como eu falei, no futebol. E você, Chiquito Fernandes, é testemunha disso. O Fábio é um companheiro dos sábados e dos domingos, né, os sábados à tarde, dos domingos pela manhã, de campeonatos no Clube dos 100, no Clube dos 1000. E a alegria é tamanha quando foi anunciado aí, eu reconheci pela voz o nome de Fábio, porque Fábio é um cara guerreiro, é um cara batalhador, é um cara que sempre correu atrás dos sonhos dele. Vejo hoje em plena atividade física, não nego que tenho inveja branca, porque Fábio é contemporâneo de idade da gente, né, Chiquinho? Verdade. E está em plena forma física, prestando excelente serviço à seleção de futsal de Santo Antônio de Jesus, um colaborador, um cara que, se é para treinar goleiro, treina, se é para fazer físico, faz, se é para ser goleiro, também é. Então, assim, te agradeço pelas palavras, Fábio, e te digo de coração, ao esporte só agradecimento, só a vida, só o amor. Muito obrigado, meu irmão.
Aí o nosso amigo Fábio Goleiro, obrigado também ao programa Show de Bola. Fábio que foi o destaque, porque no final, em dezembro, vamos fazer uma festa onde todos os destaques do esporte vai ganhar o Oscar da Rádio Clube, aqui do programa Show de Bola, e você vai ter dar direito de levar 3 pessoas junto com você, para você estar lá recebendo o Oscar do esporte. Esse programa vamos reviver no final do ano, com todos os destaques do esporte junto em um só lugar. Obrigado a todos, obrigado por estar participando com a gente, falando do destaque do esporte. Tem mais gente aí, Elióvio? Pronto, então bota mais um aí, pra gente saber o que é que ele quer saber do nosso amigo Washington Ramos. Olá, boa noite. Meu nome é Clóvis Botelho. Sou o idealizador do primeiro Intermunicipal de Rapkido aqui do Recôncavo. O professor Washington, ele teve uma importância muito grande na divulgação do nosso evento aqui na cidade. Vale a pena salientar que o referido também é atleta nosso. Valeu, Washington. Um forte abraço e até o próximo contato. Fique à vontade, Washington, para responder aí o mestre, o realizador do grande evento. Me dê só um minutinho para respirar um pouquinho fundo. Fique à vontade, aqui é o destaque do esporte. Bateu muito forte. Onde você não precisa ter vergonha de nada. Obrigado aí, nosso mestre aí, mandar sua mensagem através do nosso amigo Edson Dias, que a gente agradece que vai estar aqui mais uma vez. Então, esse aqui é o destaque do esporte, onde fala um pouquinho da sua vida e com a resposta o Washington Ramos. Meu grão, mestre Clóvis Botelho. Todos os dias da minha vida, agradeço a Deus por fazer parte de sua família, fazer parte da família Red Scorpio. Agradecer repetitivamente ao professor Diego por ter me apresentado um cidadão íntegro, um grande pai de família, um grande ser humano, um grande tutor, um grande sensei, um grande mestre, um grande homem. Saiba que estaremos juntos sempre. Não só fisicamente, mas espiritualmente. E a Red Scorpio realmente é uma família. Eu só tenho a agradecer ao Senhor pela oportunidade dada e assim deixar bem claro que sem a presença do Senhor o evento não seria feito. Sem a presença do professor Diego Costa, professor Wendel Freitas, o professor Matheus, o professor Henrique, o professor Diego Almeida, o amigo Eduardo, as nossas esposas, é claro, porque a Red Scorpio é uma família, os nossos filhos, esse evento não seria um sucesso como foi, e está aí aos 7 cantos da cidade, da região, chegando para fora do estado, do Brasil e, por que não, do mundo também. Afinal de contas, trouxemos para Santo Antônio de Jesus grandes sumidades internacionais das artes marciais, pessoas honradas e dignas que nos abrilhantaram com as suas presenças. Meu mestre, o meu coração, a minha dedicação dentro das minhas limitações físicas e o meu respeito. Aí é o mestre falando, o nosso amigo Washington se emocionou um pouco, pediu um pouquinho de calma para respirar. Muitas emoções nesse programa de hoje, 16ª edição do Destaque do Esporte. E daqui a pouquinho vamos revelar nosso Destaque do Esporte do dia 13 de maio, que cai uma sexta-feira, e não é da cidade. Dessa vez não é de São Antônio de Jesus, ele jogou todas as modalidades, e vamos ver se o Washington consegue falar sobre ele. Já jogou contra, eu acho que já jogou a favor, mas daqui a pouquinho vamos falar do nosso Destaque do Esporte, que tem muitas coisas para falar. Tem mais homenagem, Elióvio? Eu acho que vai fechar a homenagem. Eu acho que tem mais uma homenagem, Elióvio? Mas essa então é importante. Eu acho que os últimos serão os primeiros. Então, solta aí a última homenagem do nosso programa Destaque do Esporte, com o nosso convidado Washington Ramos. Boa noite, Chiquito. Boa noite a todos que compõem essa grande mesa. Boa noite, meu querido amado irmão, amigo, parceiro, vice-presidente Washington Ramos, professor Washington Ramos, o qual tenho muita admiração e respeito. Vem dizer, professor, falar do professor Washington é sinônimo de esporte, né? Falando de desporto de Santo Antônio e região, o senhor é um homem que já somou muito no nosso desporto e continua somando.
com suas altas habilidades e sua caixa de ferramenta, né, que está sempre disposto a abri-la e ajudar a quem é necessário. Eu acho, professor, que esse momento é um momento digno, um momento muito merecido de sua homenagem, por tudo que o senhor contribui para o esporte em geral. Nós que trabalhamos lado a lado, o senhor como vice-presidente da nossa federação, temos aprendido muito a lidar com várias situações, principalmente as adversas, né, que é onde a gente fica sem saber que posição tomar, e quando a gente senta na mesa, bota em pauta, a gente sempre tem uma solução e uma viabilidade da certeza do sucesso. Então eu queria, de antemão, parabenizar e dizer que Chiquito mais uma vez foi feliz quando te trouxe essa homenagem, e dizer que não precisa falar, né, o que é que a gente sente quando fala do senhor, porque o senhor nos tem muito respeito e consideração, né? Nós já somos parte de uma mesma família, sempre a gente colocamos isso em pauta, e eu acho que a gente vai para a eternidade juntos, trabalhando e crescendo para o desenvolvimento do desporto. Eu queria só te parabenizar mais uma vez, professor Washington, e dizer que você é um guerreiro incansável, é um guerreiro que não para medir esforços na hora que precisa ajudar alguém, né? Vem construindo ao lado da FEBEB hoje a construção, o que a FEBEB hoje se encontra, o patamar que ela se encontra hoje. Hoje a instituição, com sediado em Santo Antônio, com nível estadual, mas ela tem ramificação já internacional. Isso tudo é fruto de um trabalho de equipe, né? E o senhor faz parte dessa equipe, o senhor é um contribuinte vivo de todo esse crescimento. Eu queria só te agradecer, dizer que sou muito feliz em poder fazer parte dessa homenagem, me sinto honrado em poder falar da sua pessoa, professor. E o senhor, além de sua formação em assistência social, além de sua formação, né, como um grande profissional na educação física, o senhor, além de sua grande formação, né, militando como um personal trainer, o senhor tem muitas outras funções que muita gente não vê, né? Funções de um homem que é articulador, um homem que é sério, um homem que tem gabarito, que tem credibilidade, que é a palavra-chave de todo o começo de algo, credibilidade para entrar e sair em qualquer lugar, em qualquer viés, né, sem precisar baixar a cabeça para ninguém. Então, fica aqui meu abraço, minhas considerações, que Deus continue te abençoando, mais e mais abençoando toda a sua família. Amigo do irmão, professor Edson Dias, presidente da Federação de Boxe do Estado da Bahia. Aí, professor Washington, Edson Dias, seu parceiro fiel, que chegou mais uma emoção e a gente sentiu. Fique à vontade, respire e dê aí sua homenagem ao nosso amigo Edson Dias. Bom, Chiquito, foram muitas lágrimas, muitas noites perdidas, muitas lutas, muitas barreiras transponibilizadas, muitas portas que se fecharam, inúmeras que se abriram, mas o Deus que impera em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, na vida de Hélio, na vida de meu irmão, por que não de sangue, Edson Dias? Esse Deus é o Deus de toda a glória. Ele que nos permite caminhar e alcançar lugares que às vezes fica no imaginário do ser humano. A minha querida, posso dizer assim, que eu faço parte dela. Eu sei a luta que foi fundar a Federação de Boxe do Estado da Bahia, com 16 anos de serviços bem prestados à Sociedade de Santo Antônio de Jesus de toda a Bahia, muito bem lembrado pelo meu presidente, meu amigo, meu irmão, meu companheiro de luta, Edson Dias, com ramificações internacionais. Chiquito, esse é um outro grande guerreiro do esporte, e você sabe mais do que eu, que é um cara incansável na correria, é um cara incansável nos ideais, no desenvolvimento da nobre arte que é o boxe. Eu sou um simples colaborador, militante esportivo, um dirigente, um amigo do esporte, mas sem essas pessoas que deram seus depoimentos aqui, a gente não é nada. Lembro que para que se construir algo, se buscar algo que seja em prol de toda a sociedade, a união sempre vai fazer a força. E meu amigo Edson Dias é um cara, é um guerreiro, é um irmão. Eu vou ficar aqui repetindo, se você deixar, durante horas e horas, e não vou me arrepender em momento algum de tecer elogios e comentários sobre a pessoa do meu presidente. E a Sociedade de Santo Antônio de Jesus pode saber que
mesmo com a dificuldade que o poder público nos deixa e nos cria, a gente vai fazer o esporte de Santo Antônio de Jesus na região. Porque acima de todos nós está nosso Senhor Jesus Cristo, está o nosso Deus. E tenha certeza de uma coisa, Santo Antônio de Jesus e região, a Federação de Boxe do Estado da Bahia, a equipe Red Scorp de Rapkido e Jiu-Jitsu prestará incansavelmente vários serviços sociodesportivos em nome dos menos favorecidos, dos mais carentes, daqueles que procuram as artes marciais como uma forma de melhorar sua qualidade de vida, seu condicionamento físico, sua disciplina, seu respeito, a sua moral, a cidadania. Então tenha certeza de uma coisa, meu caro amigo Edson Dias, a luta ela vai continuar, independente das dificuldades que a gente pode encontrar no nosso caminho. Aí, ó, nosso amigo Edson Dias, deixando homenagem para o nosso amigo Osto. Dia 13 de maio, nosso destaque do esporte não é de Santo Antônio de Jesus, mas eu sinto que ele faz parte do nosso desporto de São Antônio de Jesus. Jogou várias modalidades a favor e contra a São Antônio de Jesus, jogou várias vezes campeonatos municipais dentro de São Antônio de Jesus, jogou também muitos campeonatos dentro do Clube dos 100 e tenta lutar pelo esporte de Cruz das Almas. Ele que vai estar aqui dia 13 de maio, junto com o Chiquito Fernandes, junto com o Hélio Alves. Será que você deu para deduzir e revelar para a gente quem vai ser nosso destaque do esporte dia 13 de maio, Austin? Quando você fala em Cruz das Almas, só se remete ao nome no esporte em Cruz das Almas. E assim, foi um companheiro de delegações nos jogos do interior, né? Amigo que já jogou muito futebol, muito voleibol, basquetebol, handebol. Realmente é um multiatleta. É o baluarte. É um baluarte do esporte, é um cara que tem um conhecimento teórico e técnico das várias modalidades esportivas, colega de profissão. E a Rádio Clube realmente sai mais uma vez na frente quando vai garimpar os diamantes que não foram lapidados pelo poder público ou pelos homens públicos, né? Então, assim, eu peço a permissão, se for possível, citar o nome do Fica à vontade, é você que vai soltar o nome dele. Meu amigo e grande colega, professor Well. Jogamos muitos jogos do interior, zonais, regionais, finais. Um grande profissional, um grande amigo, sabe, Chiquito? Um grande baluarte do esporte realmente de Cruz das Almas e região. Nosso amigo El, seja bem-vindo à Família Clube. E dia 13 de maio, se prepare, El. Não vai se emocionar muito não, viu, El? Porque você vai estar aqui, não só São Antônio de Jesus, vai estar interligado, todo o Recôncavo, principalmente Cruz das Almas. Meu amigo Hélio Alves, vamos fechando nossas cortinas. O que você queria falar, mas o tempo estava curto pra gente. Fica à vontade pra gente fechar nosso programa com chave de ouro. Não, apenas perguntar, já que o Washington ele é professor de educação física, ao mesmo tempo assistente social. Veja que casamento. Sabemos que hoje a maioria dos conflitos são causados pela desigualdade, pela falta de esporte, pela falta de ocupação do ser humano. E com isso gera a violência, a infiltração no mundo das drogas, etc. Então, meu caro Washington, para fechar, qual a importância do ser humano praticar qualquer modalidade esportiva e qual a sua mensagem para aqueles que estão afastados do esporte? Bem, meu amigo Hélio Alves, uma excelente pergunta. E aí eu dirijo o meu microfone a toda a população de Santo Antônio de Jesus, no sentido de orientar e informar que a atividade física é uma qualidade de vida. Procure profissionais credenciados aos conselhos regionais de educação física. Procurem professores graduados, pós-graduados. A atividade física é um benefício que traz inúmeras valências ao ser humano. Bem-estar, memória, resistência, força. Então, assim, Hélio, o esporte é essa ferramenta maravilhosa de inclusão social. E eu, como assistente social, como bacharel em serviço social, entendo que as políticas públicas elas têm que ser direcionadas e executadas de forma a dar ênfase
a cumprir com as suas obrigações. As mazelas sociais existem, somos acometidos delas todos os dias, não só na área esportiva, mas em todos os outros segmentos da sociedade, e entendemos que o esporte só vem a somar, a contribuir, a ensinar, a integrar, a orientar, a melhorar a qualidade de vida do ser humano. E aqui em Santo Antônio de Jesus precisamos muito difundir a atividade física, precisamos difundir muito o esporte. E a população de Santo Antônio de Jesus é uma população que, quando convocada, ela aparece, ela contribui, ela dá seu ar de sentimento, de carência, que é o esporte, não só aqui em Santo Antônio de Jesus, mas vejo de uma forma geral em todo o Brasil. Lembrando que esse ano é um ano de Olimpíadas. E por que não tentarmos fomentar mais intensamente o esporte, tendo um grande evento esportivo a nível mundial aqui no Brasil. Então, Hélio, assim, a palavra que eu deixo é uma palavra de conforto, deixando bem claro que na frente Nosso Senhor Jesus Cristo e atrás todos nós, tentando melhorar a sociedade, tentando contribuir. E esse que vos fala aqui é uma formiguinha de frente de batalha, é ela mesma. É o soldado raso que tem muito amor ao esporte, muita dedicação, muito respeito. E que aos 44 anos de idade acho que ainda tem um pouquinho de lenha para queimar. Acho que posso contribuir realmente um pouco mais com o esporte aqui em Santo Antônio de Jesus, salientando o desejo de alguns amigos em a gente estar à frente da pasta do segmento do esporte. E as pessoas que nos prestaram essa homenagem são guerreiros também, que podem contribuir muito com o esporte de Santo Antônio de Jesus. Infelizmente, o poder público vive de politicagem. E esse não é o caminho do esporte, não. O caminho do esporte é as políticas públicas de desenvolvimento sociodesportivo, de integração. Vamos tentar valorizar mais o esporte. E o que é que eu posso dizer aqui da Rádio Clube? Estou me sentindo como se estivesse na minha casa. O acolhimento de toda a equipe técnica, na pessoa de Chiquito Fernandes, Hélio Alves, Ney Santana e dos outros que não se fazem presentes. Quero deixar meu agradecimento do fundo do coração. Estarei sempre à disposição dos microfones da rádio. E a população de Santo Antônio de Jesus esperar que dias melhores virão. E que esse que vos fala aqui jamais baixará a cabeça quando se falar em esporte e serviço social, atrelado à politicagem. Política sim, políticas públicas com respeito, com execução idônea e moral. Então, Hélio, a resposta que eu tenho a te dar é essa, porque eu estou trazendo ela lá do fundo do coração, é muito emocionado, é fato, é verdade, e muito agradecido também, porque o Deus que impera em nossas vidas, Ele tem um propósito para a gente. E quem sabe lá na frente a gente não possa estar compondo um quadro que possa contribuir muito com o esporte de Santo Antônio de Jesus, claro, com a participação de todos aqueles que se colocam à disposição do esporte sem interesse. Se colocam à disposição do esporte com amor. Esse mesmo amor que eu estou falando aqui do coração a toda a população de Santo Antônio de Jesus e região. Aí o nosso amigo Washington, para fechar nossas cortinas, lembrando para vocês que na próxima sexta, dia 13 de maio, Ronaldo Santana, conhecido como El, vai estar aqui com a gente, falando do destaque do esporte. Nosso tempo já está estourado, que era para acabar às 21 horas, passamos mais um pouco. A gente queria agradecer ao nosso diretor-geral, também a Lélis Fernandes. Só para lembrar, você que chegou agora, perdi o destaque do esporte, você não perdeu nada. Domingo você pode acessar o www.tribunadorecôncavo.com.br e na segunda você vai na Globofest Esporte, pega tudo também de áudio, falando um pouco da vida do Washington aqui no Destaque do Esporte, a 16ª edição. Washington, nosso tempo fechou, estourado, mas eu queria lhe agradecer, sucesso e muito obrigado você aceitar o convite de toda a casa, de toda a família, chamada Rádio Clube 680M, Santo Antônio de Jesus, Bahia. Desde já, Chiquito, agradecer a toda a equipe técnica, na pessoa do Ney Santana, você, ao Hélio, e foi uma grande honra, realmente estou muito emocionado, agradeço a Deus por ter tido esse momento em minha vida, e sei que isso vai estar guardado
espero receber também editado, porque aqui para as minhas filhas possam entender o valor que o esporte representa em minha vida e na vida delas. E agradecer a Deus, agradecer toda a equipe técnica. Não pude citar nome de outros esportistas, porque realmente o tempo foi muito curto. Exatamente. E lembrar que seus irmãos contribuíram muito para o meu crescimento esportista, como esportista também, e toda a família Fernandes. Um abraço a Lelis e a toda a equipe da Rádio Clube. Jesus Cristo abençoe a todos e Deus no comando sempre. Aí, galera, vou ficando por aqui. Nosso amigo Washington foi o destaque aqui da gente na noite de hoje, a 16ª edição do Destaque do Esporte. Só queria convidar vocês, a partir das 15 horas, eu estou de volta no domingo. O repórter Chiquito Fernandes abrindo a grande jornada para mais um Bavi. Bahia contra Vitória, narrando os 90 minutos, ele mesmo, Felipe Pereira. Nos comentários padrão, Juliano Lima. E nas reportagens de pista, eles mesmos que falam com vocês agora. Chiquito Fernandes, obrigado a todos, boa noite. E na próxima sexta, meu amigo El, estaremos junto com vocês só mais uma vez pra gente fechar. E vocês não esquecer, no domingo, acessa lá, tribunadorecôncavo.com.br e na segunda, Globofest Esporte, tudo da vida do Washington, no Destaque do Esporte. Vou ficando por aqui, mais domingo, às 15 horas, estou de volta, mais um Bavi pela Rádio Clube 680M. Boa noite a todos, fique com Deus, obrigado por estar com a gente até nesse exato momento. Boa noite, beijo pra todos.